A Santos Consultoria e Gestão em Saúde e Segurança do Trabalho possui uma equipe altamente capacitada para auxiliar sua empresa em todo o processo de implantação do E-Social, com o envio dos eventos do SST, elaboração de documentos, laudos e programas, treinamentos e cursos voltados para a segurança do trabalho e muito mais. Fazemos toda a gestão de segurança do trabalho de sua empresa. Fale com a gente. Escritório Matriz Campestre 82993752829. Escritório Filial em Palmares 81994841344. Sigam também o nosso Instagram @Santos Consultoria Gestão. TV Raízes, mais uma vez, no processo de documentação para a atualidade da história do patrimônio histórico rural e urbano da região da Mata Sul do estado de Pernambuco. Estamos no caminho que nos levará a um antigo engenho Pirangir e posteriormente a usina Pirangir, área pertencente à usina Catende. Mas uma curiosidade nós encontramos ao passarmos por aqui após o Riacho dos Cachorros, a cerâmica Sapucaia, hoje recebe o nome de Cachaça Quilombo. Dizer-vos que essa cerâmica, ela data da década de 20 do século 20. A região crescia, comunidades faziam suas habitações em pau a pique, barro e madeira tirada da própria mata. Mas eu gostaria de saber de vocês se vocês sabem o que é sapucaia. O que é sapucaia? Sapucaia é uma árvore que chega de 6 a 7 metros de altura, muito parecido com o saputi. Por isso que a cerâmica recebeu o nome de sapucaia. Parece com aquela árvore. O saputi, quando ele cresce e que está em ponto de colheita, a sapucaia, me permitam, não é o saputi que é menor, a sapucaia, ela expõe 2 caroços avisando ao coletor que está na hora de ser colhida. Ela serve para tudo, por isso que esta cerâmica recebeu o nome de cerâmicas Sapucaia, da família Miranda, Coronel Américo de Miranda, um dos homens mais íntegros
que já existiu, mas que se perpetua no nome da família na região da Mata Sul de Pernambuco. Vamos lá, usina Pirangi? Pessoal, estamos indo à usina Pirangi. Primeiro foi Engenho Pirangi, cujo proprietário, morador rendeiro, Francisco Antônio Cabral de Melo, capitão comendador, nascido em 1824, Serra Verde, na Paraíba, e falecido em 1899 no Recife. Casado em primeira núpcia com Maria da Conceição de Mendonça, natural da Paraíba, e em segundo, em 1849, com Ângela Felícia Lins de Albuquerque, nascida em 1829, Paraíba, falecendo em 1922. Filha do Major Diogo Soares de Albuquerque e de Cândida Isméria Lins de Albuquerque. Esses, os primeiros proprietários do casarão, cuja estrutura arquitetônica nos reporta o neocolonialismo, que é exatamente a fusão de características do período colonial e entrada do novo período de produção da cana-de-açúcar. O casarão, em sua estrutura, ele foi construído no século XIX. É uma edificação de um pavimento com cobertura em 4 águas, se alpendre em arcos plenos em forma de U. Possui telhado independente, terminando em blocos. Ao lado do casarão, nós temos uma capela. A capela, vocês vão ter a oportunidade de conhecer, do Engenho Pirangi, é dedicada a Santana, edificada na gestão do pároco Monsenhor Abílio Américo Galvão, na década de 40 do século XX. Essa é mais uma história edificada, transmitida para a memória pela TV Raízes Palmares. Começamos, mais uma vez, o processo de documentação da antiguidade, do que nós podemos chamar de ancestralidade, de um passado, embora aqueles que construíram não mais estejam entre nós, suas marcas ficaram naquilo que construíram, naquilo que estruturaram. A gente está caminhando em direção a um dos casarões que deu marca primeiro ao Engenho Pirangi. Primeiro foi Engenho Pirangi, pois a época a produção da cana-de-açúcar se dava numa velocidade muito grande. Essa localidade pertence à usina Catende. Como a usina Catende não atendia às expectativas de produção em função do excesso de matéria-prima, foi preciso, dentro do Engenho Pirangi, construir a usina Pirangi, a qual vocês veem em ruína, o bueiro, que as pessoas costumam chamar, é o nome mais popular, no entanto, com 70 metros de altura, era a chaminé, por onde passava exatamente toda a fumaça da junção da enxofre e da cal queimado à fogueira
que alimentava as caldeiras. Primeiro iremos conhecer um pouco do casarão. O casarão da usina, ela data de 1889, quando o proprietário aqui viveu, residiu. E esse proprietário ele residiu de 1889 e faleceu em 1824. Daqui ele programava todos os seus projetos. E os projetos que ele programava eram todos aplicados minuciosamente. Vocês podem ver que o casarão ele tem um estilo neoclássico, neocolonialista, que é o novo, é a nova colonização. Do passado ao presente. Vem comigo, vamos procurar uma entrada para o casarão, de forma que possamos conhecer com maior detalhe. O dono do casarão era Antônio Cabral de Melo, primeiro proprietário desse engenho, né? Casado com Maria da Conceição de Mendonça, natural do estado da Paraíba. Ela faleceu, a Cândida, no Recife. Ela era filha do Major Douglas Soares Albuquerque e de Cândida. Muitos proprietários de engenhos receberam concessões para implantação de engenhos centrais. Mas o que são engenhos centrais? Era um engenho que tinha como finalidade produzir apenas um tipo de produto. Muitos não conseguiram se adaptar. A usina Pirangi, dentro do engenho Pirangi, conseguiu se adaptar até o final da década de 60 e ser um referencial junto com a usina Catende desse processo. Um dos grandes desafios da usina Pirangi, dentro do engenho Pirangi, foi exatamente ter que enfrentar uma empresa multinacional chamada de Dert Central Sugar Factory of, que quer dizer as usinas centrais de açúcares do Brasil. Essa instituição internacional, ela tinha os protocolos que normalmente ela costumava usar para poder implantar seus objetivos e obter os seus lucros. Estamos entrando. Vocês observam um detalhe importante. As escadarias eram laterais. A forma lateral em que as escadarias eram feitas também era uma forma de subordinação de quem chegava ao casarão. Você veja que não havia lances em primeiro plano centrais. No segundo plano, eram planos frontais em direção ao casarão. Estamos diante do casarão do engenho Pirangi, construído dentro da usina Pirangi. É um vocábulo de origem tupi, que quer dizer água, Rio Vermelho. Foi dessa sesmaria
que tiveram as primeiras fábricas de açúcar do município de Palmares. Uma das quais, o Engenho Pirangi, que fica ao sul da cidade, junto à foz do rio, do mesmo nome, e descendo em terras originárias de outras concessões, magiando no encontro das águas, por baixo da ponte da ferrovia, o Rio Uno. Observem que a religiosidade era muito aparente. Os senhores de engenho, todos eles, né? Francisco Antônio Cabral, o Major Diogo Soares de Albuquerque e outros, eram padrinhos da maioria da garotada que tinham como seus pais trabalhadores da usina, trabalhadores do campo. Havia nesse casarão batismos em grandes proporções, grandes proporções. Estamos diante de um casarão com características neocoloniais, né? As janelas, ou seja, no terraço, pilastras em forma neoclássica, os arcos dando e configurando a ideia de religiosidade inerente às grandes igrejas do passado, e no mais, no entorno do casarão, nós conseguimos encontrar fruteiras, as mais diversas fruteiras, flores ornamentais, fruteiras como o limão, a goiaba amarela, nós temos o buquê de noiva, nós temos aqui a pitangueira, nós temos o pé de manga, nós temos uma estrutura ampla em que nos momentos mais áureos da história do século XIX deu muita, mas muita contribuição ao desenvolvimento da região da Mata Sul do estado de Pernambuco. É de encantar e ao mesmo tempo emocionar. Eu nasci nesta usina, nasci nesse engenho, e voltar aqui após tantos anos é de profundidade e emoção. Eu vi, eu menino, meu pai trabalhar nessa usina. Meu pai era caixa da usina Pirangi. O gerente, o último dos grandes administradores da usina Pirangi, foi Luiz Parísio, com seus filhos, suas noras, suas filhas, seus netos. Nessa localidade, que já não mais existe mais, está só o piso, ali ficava o escritório da usina Pirangi. Aqui ficava o escritório. Um pouco mais à esquerda, onde se encontra aquela barraca, naquele pé, o pé de... Isso é o azeitona preta, ficava uma roda de trem
em que em todos os horários de almoço, horários de largada e de entrada, um trabalhador vinha e batia nesta roda. Aqui ficava o escritório da usina Pirangi. Eu acredito que essa árvore ela deve ter seus 30, 40 anos de história. Eu caminhei por aqui, como esses meninos, eu corri por aqui. Eu caminhei por aqui, eu corri por aqui. Na região frontal da usina, dentro do engenho Pirangi, a gente consegue ver, embora seja uma usina de açúcar, como os arquitetos da época se preocupavam nos detalhes. Janelas feitas a combongó, a cimento, em forma retangular e redonda. Mas tinha uma finalidade, essa estrutura tinha uma finalidade. Era exatamente diminuir a temperatura dentro do setor de produção de açúcar. Na parte de cá nós encontramos um cômodo extremamente oportuno e importante ainda em pé, firme, que era exatamente onde os transportes traziam a cana-de-açúcar para pesar. Pirangi tem dois momentos na sua história. É um divisor de águas na história de Palmares que precisa ser visitado, precisa ser conhecido, precisa se saber que foi um dos maiores produtores de açúcar da região da Mata Sul, junto com a usina Catende. A linha férrea passava por aqui, onde se encontra aquela igreja havia uma pequena estação em direção a Palmares. A direção à direita era para Catende, de onde toda a arrecadação do final de semana era entregue ao contador daquela instituição. É preciso preservar a ancestralidade, é preciso preservar a memória para que possamos não deixar se esvairar de nossas lembranças um passado que se encontra fixo em sua estrutura, se encontra fixo em sua arquitetura, em cada detalhe, com um detalhe importante, menos o barulho, o apito da Maria Fumaça e da própria usina. Eu viajei de Maria Fumaça 2 vezes com meu pai, quando ele era caixa, com 10 vigias bem armados, até a usina Catende, numa maleta de couro para entregar o dinheiro. O trem passava pelo lado da minha casa, da casa onde eu residia. A memória, ela não nos trai, a memória nos atrai felicidade. Estamos diante de um patrimônio com mais de 60 anos. Se não cuidar, vai ruir como ruiu aonde aí se encontra esta casa, que era o cinema, que era o espaço de diversão dos trabalhadores do campo e da usina, pois todos os finais de semana havia festa aqui. Aqui é a barbearia. Eu não conto as vezes que meu pai me trouxe aqui para poder cortar meu cabelo. Meu cabelo era lisinho dos meus irmãos, de Marcos, de Marlon, e ele chegava aqui
e dizia corte Jacques-Demy. Vocês já ouviram falar sobre esse corte Jacques-Demy? Era aquele corte com a máquina a zero e ficava só a coroinha aí em cima. Alguns pais não faziam, outros faziam. E nós, quando chegávamos na escola, os meninos começavam a olhar para a gente e brincar conosco. Essa barbearia, ela vai chegar aos 100 anos se houver compromisso com preservação. Um detalhe que é importante falar para vocês é que vocês observem as vilas, as casas, uma ao lado da outra. E no número de 20 casas, cada uma delas. Nessas casas moravam os trabalhadores da usina, pois os trabalhadores do campo, eles tinham suas moradias naquela comunidade que não era desamparada pelos senhores de engenho. Hoje nós conseguimos caminhar e poder dizer a vocês que venham para as partes de cá, conhecer o povo, conhecer a humildade, conhecer a simplicidade, conhecer a história de um tempo que não foi tão silencioso como hoje, pelo apito da usina, pelo toque da roda do trem, pela movimentação. Nós tivemos uma casa por aqui que foi de seu Carlos, também trabalhava no escritório da usina. Meu pai morava um pouco à frente. Bom dia. Meu pai morava um pouco pela frente, lá na frente. E vocês observem que as casas tinham todo o mesmo padrão, não tinha ninguém acima de ninguém. Todos seguiam o mesmo critério. Bom dia. Estamos fazendo um documentário sobre a sua comunidade. Eu nasci aqui em 1962. Em 1962, aliás, aqui morava o seu Carlos, que trabalhava na usina, muito amigo do meu pai. Muito amigo do meu pai. Aqui nós tínhamos os escriturários, nós tínhamos os contadores, nós tínhamos aqueles que trabalhavam especificamente nas atividades financeiras da usina Pirangi, dentro do engenho Pirangi, administrada por homens que sempre acreditaram que era possível a zona rural crescer, se desenvolver, e o desenvolvimento se dá de dentro para fora através da agricultura familiar, embora houvesse a atividade da agricultura, da monocultura da cana. A gente crê na fusão dessa possibilidade. Esta é a casa que eu morei. Esta é a casa em que eu fui batizado, naquela igreja, e aqui residi, e aqui minha mãe me teve através de parteira. Mônica, Margarete, Marcondes e Marlon. Todos nós vivemos nesta casa agradável, com janelas em estilo português, né? Com caídas em forma de triângulo, dando a ideia de estilo inglês. Havia uma mistura sobre a definição das casas.
Vocês observem a casa como era bem cuidada. A linha férrea passava por aí, passava por a parte de lá, a linha férrea. E neste quintal havia horta. Plantava-se coentro, alface, cebola, tomate, tudo. Nós vivemos aqui por 20 anos nesta casa. À frente dela, frondosos pés de tamarindo, uma fruta indígena que de tão antiga eu nem consigo abraçá-la. Eu não consigo abraçá-la. Pela largura desse tronco. Essa árvore ela tem mais de 80 anos. Ela foi plantada, essa árvore, quando meu pai era vivo. Meu pai morreu com 80 anos de idade. Aqui era colocava a fogueira, eram várias fogueiras, várias cantorias. Nós tínhamos os pastoris, nós tínhamos os caboclinhos, nós tínhamos os rituais folclóricos muito presentes na zona rural. Meu nome é Ivanildo Zacarias, eu moro aqui há 50 anos já. O marido da minha tia era administrador, carimbava saco de açúcar no armazém da usina. E então, aqui nós passamos muito tempo. Depois ele morreu, ela ficou. Depois ela morreu, eu fiquei na casa. Mas demais, família, foram-se embora, da minha família, foram-se embora para o sertão, depois voltaram. Tem umas irmãs que moram ali, tem um primo também. E é assim, aqui tava bom, foi bom demais, mas depois que a usina faliu, aí ficou o INCRA tomou conta, aí melhorou pra gente, porque no tempo da usina nós só ganhávamos salário, e agora nós ganhamos o alcance que nós puder ganhar. Como é morar aqui? Morar aqui é bom, toda a vida eu achei bom aqui de morar aqui, desde eu com 18 anos até essa idade de hoje, eu achei bom aqui, não tem briga, não tem confusão. Não, tudo na paz. Aqui é um lugar legal. Aqui só presta mesmo agora fora para aposentado. A gente vai cortar as terras, aí só tá bom para aposentado. Tem essa casa grande aqui, que era o hotel, e aquela outra ali, que era o hotel. Ali onde é o posto, era o barracão, chamava essa cooperativa antigamente. Aí remodelaram, fizeram o posto de saúde. O posto de saúde era lá da estrada. Aí tinha a balança, que é a igreja dos crentes, era a balança, pesava os caminhões de cana. Aí desmantelaram, fizeram a igreja do crente, a Assembleia, cresceram, fizeram a Assembleia. E então tem os casarão do outro lado, que era dos donos daqui. Aí os donos, foi tempo que foi-se embora tudo, deixou abandonado, o Catende arrendou, aí ficou fazendo a moagem daqui e dela. Aí depois parou a moagem daqui, aí ficou só Catende, mas não pagava 4 turmas de operário. Aí vendeu as peças dessa usina aqui, a usina Suma Uma em Alagoas. Aí ficou tudo assim parado. E o escritório dessa usina aqui é no Paraná. Aí veio um povo de avião. Aí olhava como estava a usina. E chegava correspondência para quê? Para os administradores, perguntando como a usina estava, a usina Pirangi estava, se faltava gado, se faltava burro para puxar as canas para a usina montar nos pontos para a máquina levar. Faltava tudo, mas eles só não alegavam que estava tudo bem, que já tinham vendido, aí eles botavam uma pedra em cima e se acabava por aí. Mas a história de Pirangi é bonita. É linda. É bonita. Tem a máquina de carregar cana, uma maquinazinha pequena com 2 carros, o carro na linha, a linha passava aí por detrás, saía ali na balança. Aí a história daqui é legal, a história é bonita.
Aqui finalizamos mais um documentário, Passado ao Presente, TV Raízes, com gratidão, resgatando o que jamais passará. A Santos Consultoria e Gestão em Saúde e Segurança do Trabalho possui uma equipe altamente capacitada para auxiliar sua empresa em todo o processo de implantação do E-Social, com o envio dos eventos do SST, elaboração de documentos, laudos e programas, treinamentos e cursos voltados para a segurança do trabalho e muito mais. Fazemos toda a gestão de segurança do trabalho de sua empresa. Fale com a gente. Escritório Matriz Campestre 82993752829. Escritório Filial em Palmares 81994841344. Sigam também o nosso Instagram @Santos Consultoria Gestão.